publicado em 1946, Sagarana, de João Guimarães Rosa. É um conjunto de narrativas ambientadas no sertão mineiro que fundem linguagem inovadora, regionalismo profundo e reflexões sobre destino, honra, violência, fé e transformação. A obra reúne 9 novelas ou contos longos, cada um com enredo próprio, mas todos atravessados pela atmosfera sertaneja e pela tensão entre instinto e moralidade. A seguir, a história de cada narrativa é contada de forma contínua e detalhada, como se um narrador observasse os acontecimentos de fora, acompanhando os personagens em suas trajetórias. Em O Burrinho Pedrez, a narrativa acompanha um grupo de vaqueiros que conduz uma boiada sob o comando do Major Saulo. Entre os animais está o burrinho Pedrez, velho e aparentemente fraco, que já foi forte em outros tempos, mas agora é visto com desconfiança. Durante a viagem, os vaqueiros enfrentam dificuldades naturais e tensões internas. Um dos homens, Silvino, vive atormentado por ciúmes e conflitos amorosos, o que aumenta o clima de instabilidade. Ao atravessarem um rio cheio por causa das chuvas, ocorre uma tragédia. A correnteza arrasta homens e animais. Muitos morrem afogados. No meio do caos, o velho burrinho subestimado por todos demonstra resistência inesperada e salva seu cavaleiro ao conseguir atravessar as águas. A história termina com a celebração do animal subestimado, mostrando que força e coragem não estão só na aparência. Em A Volta do Marido Pródigo, o foco recai sobre Lalino Salantiel, homem malandro e irresponsável que abandona a esposa para viver aventuras na cidade. Ele tenta enriquecer com pequenos golpes, envolvido em política local e tramas oportunistas. Contudo, suas artimanhas não lhe trazem estabilidade. Depois de muitas peripécias e frustrações, retorna à esposa, que o recebe de volta. A narrativa mistura ironia e crítica social, mostrando a habilidade do personagem em manipular situações, mas também revelando sua superficialidade moral. Sarapalha apresenta um cenário marcado pela febre palustre que devasta uma região isolada. Dois primos, Ribeiro e Argemiro, vivem praticamente sozinhos numa fazenda abandonada pela doença. Ambos estão debilitados pela malária e pela solidão. O passado pesa sobre eles, especialmente por causa de Luísa, mulher que partiu e deixou marcas profundas. O isolamento intensifica ressentimentos e sentimentos não resolvidos. A febre funciona como metáfora da culpa e do desejo reprimido. Ao final, um dos primos parte, incapaz de suportar o peso da situação, deixando o outro entregue à solidão e à doença. Em Duelo, dois homens se enfrentam numa perseguição longa e obsessiva. Turíbio Todo, ao descobrir a traição da esposa com Cassiano Gomes, mata por engano o irmão do rival. Cassiano parte em busca de vingança pelo que aconteceu. A caçada se estende por meses, atravessando vilas e caminhos poeirentos. No entanto, o destino intervém de forma inesperada. Cassiano adoece gravemente e, antes de morrer, confia sua vingança a um aliado humilde. No desfecho, Turíbio acaba morto, não diretamente pelo rival, mas por um homem simples que cumpre a promessa feita ao moribundo, revelando como o sertão opera, segundo códigos próprios de honra e fatalidade. Minha gente acompanha a história de um narrador que retorna à terra natal e se envolve com questões familiares e políticas. Há disputas locais, jogos de interesse e relações amorosas que se entrelaçam com rivalidades antigas. O campo é cheio de intrigas e estratégias, com alianças que vão e vêm. O conto explora o pertencimento, a memória e o conflito entre tradição e mudança. São Marcos narra a experiência de um homem cético que zomba das crenças populares, até se deparar com forças que desafiam sua descrença. Ele entra na mata
e, após provocar o feiticeiro local, enfrenta a situação sobrenatural, que o deixa desorientado e cego temporariamente. Desesperado, recorre à própria reza que antes desprezava. A narrativa mistura misticismo, religiosidade e crítica ao racionalismo arrogante, mostrando que no sertão o invisível convive com o cotidiano. Corpo Fechado conta a história de Manuel Fulô, homem fanfarrão que afirma possuir o corpo fechado contra balas e facas graças a um ritual mágico. Ele se gaba de sua invulnerabilidade e provoca inimigos. Quando surge o temido Valentão Targino, a tensão aumenta. No confronto final, Manuel enfrenta o rival. A crença no corpo fechado parece funcionar, pois ele sai vivo, mas o desfecho mantém ambiguidade entre fé e acaso, reforçando o poder das crenças populares. Conversa de Bois apresenta uma narrativa inovadora, na qual bois conversam entre si, enquanto puxam um carro de boi. Eles comentam a vida humana, especialmente a trajetória de um menino que sofre maus tratos do padrasto. A perspectiva animal cria distanciamento poético e permite reflexão sobre crueldade, inocência e destino. O menino, explorado e humilhado, acaba envolvido em situação trágica que culmina na morte do padrasto. Numa sequência marcada por tensão e fatalidade, A Hora e Vez, de Augusto Matraga, encerra o livro com a história de redenção de Nho Augusto Esteves, homem violento e autoritário. Perde poder político e é traído por aliados. Espancado quase até a morte por rivais, é dado como morto e abandonado. Sobrevive graças ao cuidado de um casal humilde que o acolhe. Durante a recuperação, passa por profunda transformação espiritual. Decide abandonar a vida de violência e buscar salvação, guiado pela ideia de que cada um tem sua hora e sua vez, determinadas por Deus. Vive em penitência até que surge a oportunidade de agir novamente. Quando o bando de Joãozinho Bembeme ameaça inocentes, Matraga intervém. Enfrenta os jagunços e morre, lutando, mas redimido e salvo. Seu fim é visto como cumprimento de destino, unindo violência e santidade numa mesma trajetória. Assim, Sagarana apresenta múltiplas histórias que percorrem o sertão mineiro em suas dimensões humanas e míticas. Bois que pensam, homens que buscam vingança, maridos pródigos, valentões invulneráveis, doentes consumidos pela febre, céticos confrontados pelo sobrenatural e pecadores em busca de redenção compõem um mosaico complexo. Cada narrativa revela personagens movidos por honra, paixão, orgulho, culpa ou fé, todos atravessados por uma linguagem que reinventa o português e transforma o sertão em espaço universal.